boys and girls, how are you doing? Como vocês estão? I hope you are all fine. Espero que estejam todos bem. You and your family. Vocês e suas famílias. So, welcome to our English class number 32. Bem-vindos à aula número 32. And we are going to talk about, vamos falar sobre a fairy tale from a different point of view. Um conto de fadas de um ponto de vista diferente. O objetivo proposto para esta aula é compartilhar ideias e opiniões sobre o que o texto lido comunica ou informa. Vocês conhecem esse texto aqui, não conhecem? You might know their story. Você deve conhecer a história deles. The Three Little Pigs, os três porquinhos. The first pig built his house with a straw because he was lazy. The second pig built his house with wood because he was also lazy. But the third pig was the smartest because he built his house with bricks. When the wolf arrived, he wanted to eat the pigs. Como você sabe, o primeiro porquinho construiu a sua casa com palha, porque ele era preguiçoso, ele queria brincar. Quanto mais rápido ele terminasse a casa, mais rápido ele estaria livre do trabalho. O segundo porquinho também construiu a sua casa de madeira, porque ele também era preguiçoso. Um pouquinho melhor já do que o primeiro, certo? Já o terceiro porco foi o mais esperto, porque ele construiu a sua casa com tijolos. E aí, quando o lobo chegou, ele queria comer todos os porquinhos. The wolf destroyed the houses by blowing hard on them. He huffed and puffed and blew them away. The wolf managed to destroy the first and the second house. After the wolf destroyed their house, the pigs ran into the brick house. Como o lobo destruiu as casas dos primeiros, soprando e soprando sobre elas, ele bufou e soprou para longe. O lobo conseguiu destruir a primeira e a segunda casa. Depois, o lobo que ele destruiu as outras casas, então os porcos saíram correndo para a casa do irmão que tinha feito a casa de tijolos. The wolf didn't manage to destroy the third house because it was strong. It was made of bricks. The wolf didn't give up when he couldn't blow down the brick house. He tried to climb down the chimney. When the wolf climbed down the chimney, the pigs had a pot of boiling water and burned the wolf. O lobo então não conseguiu destruir a terceira casa, pois ela era forte, ela era feita de tijolos. O lobo não desistiu quando não conseguiu derrubar a casa de tijolos assoprando. Ele tentou descer pela chaminé. Mas quando o lobo desceu pela chaminé, os porcos haviam colocado uma panela com água fervente e queimaram o lobo. Essa é a história que você conhece. You know, all stories have more than one side, right? So, you might know the little pig's version. Então você sabe que todas as histórias elas têm mais de um lado, não é verdade? Elas têm duas versões. Essa versão que a gente viu é a versão dos três porquinhos. But do you know his side of the story? Você sabe o lado dele, the wolf, para essa história? The true story of the Three Little Pigs. Olha só. Esse aqui é um cartaz que mostra pra gente a versão do lobo. Vocês estão vendo que nesse cartaz, observando bem essa figura, a gente pode perceber que não é uma notícia da televisão, que é uma notícia de jornal, certo? Afinal de contas, essa história é um pouquinho mais velha, então ela já está na internet, mas primeiramente ela surgiu em jornais. Preste atenção à imagem. Ela não se parece com uma receita ou a letra de uma música, não é verdade? Ela é a capa de um jornal. Daily Wolf. Daily quer dizer diário, certo? Então, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, todos os países que têm língua inglesa,
Normalmente existem os seus jornais com o nome de diário, pelo fato de ser o diário que é colocado nas ruas todos os dias, como alguns dos nossos jornais aqui da cidade e da região. Portanto, eles colocaram esse nome fictício usando então Daily Wolf, ok? O Wolf, se você já deve ter estudado os nomes dos animais, o Wolf quer dizer lobo, certo? Então aqui nós vamos ver a história com a parte, o ponto de vista do lobo. As manchetes, elas vendem histórias para os leitores, não é? Isso inclusive na internet ou então em jornais e revistas. A manchete é o que chama a atenção de todas as pessoas para aquela notícia. Tanto os espectadores ou ouvintes, contando-lhes sobre o que a história é e chamando a sua atenção. Um bom título, ele informa sobre o que é a história e deixa você com vontade de saber mais informações. Se a manchete é boa, ela vai chamar a sua atenção para a reportagem e você vai sentir vontade de lê-la. Então vamos lá. Quase pulei uma, né? Muito bem. Esta é a verdadeira história dos 3 porquinhos, contadas na versão do lobo. A. Wolf, certo? O nome dele, A, é então uma abreviatura. Por que o autor escolheu criar uma capa de jornal para esta história? Qual é a versão do lobo? Provavelmente porque o lobo tem uma versão diferente. Então a gente precisa saber das 2 versões, não é verdade? A versão do lobo já vem a seguir. Em algumas versões do conto dos 3 porquinhos, os 2 primeiros irmãos, eles são comidos pelo lobo. Várias versões a gente tem até chegar a essa que a gente conhece, que já contaram pra gente inúmeras vezes. Você acha que o lobo pode ser inocente? Você acha que os 3 porquinhos podem ser os vilões dessa história? O que você acha? Vamos ver qual é a história. The True Story of the 3 Little Pigs. Aqui a gente não tem a história completa. Nós apenas tiramos um pedaço de dentro da história para mostrar para vocês. No final dessa aula, a gente vai ouvir o áudio todo da história. E como eu contei para vocês, não precisa, eu sempre falo isso, não precisa você entender tudo. Como você já tem o conhecimento dessa história e de várias palavras, vai ficar mais fácil. Mas vamos primeiro para esse daqui. Somerset, PA. A wolf took the stand today in his own defense. This shocked and stunned the media, who predicted that he would not testify in the brutal double murder trial. A wolf is accused of killing and eating the first little pig and the second little pig. This criminal trial is expected to be followed by a civil trial to be brought by the surviving third little tree. The case has been characterized as a media circus. Então aqui a gente tem o julgamento já do A. Wolf, e aí ele precisa provar, ele mesmo foi para a tribuna para sua própria defesa para contar a história dele, porque ele foi acusado então de duplo assassinato. Ele matou e comeu os 2 porquinhos, o primeiro e o segundo. E aí quem vai tentar botá-lo na cadeia é o terceiro irmão que sobreviveu. Somerset is a city in Pennsylvania. The first paragraph is in a newspaper article is the most important one, and it is called lead. Leads are responsible for the news' most important information: who, what, when, where and why. Então, Somerset, que estava lá no comecinho, é uma cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O primeiro parágrafo de um artigo de jornal é o mais importante, porque ele se chama então lead, em inglês, que é a sondagem. As sondagens, elas são responsáveis pelas informações mais importantes das notícias, que são as perguntas que a gente faz: quem, o que, quando, onde e por quê. Para eu poder entender o que fala nessa informação, eu vou precisar dessas 5 perguntas. Aí, ela vai estar distribuída dentro desse artigo. Journalists use the 5 double H's to gather facts and write articles.
Os jornalistas, então, eles usam as 5 perguntas. Em inglês, a gente chama essas palavras, porque elas começam todas com WH, de double-H words, certo? Por quê? Elas são todas iniciando com WH. A única delas é o how, que é como, mas ela nem está aqui nesse momento, não é? Mas ela faz parte também dessa galera das 5 double-H words. Então, who, quem? Tells who the article is about. Conta sobre quem é o artigo. What, que quer dizer o quê? Explains what event is being covered in the article. Então, a palavra what, que é o quê, vai explicar o que o evento está sendo coberto nesse artigo. Pelo quê? Do que está sendo falado. When, quando. Tells when the event happened. When, então, quando, conta quando aconteceu, em que época. Where, where quer dizer onde. Tell us where the event happened. Então, where vai contar onde aconteceu. E why, por quê, explains why the event happened. Então, ela explica por que esse evento aconteceu. Who went to the court today? Quem foi à corte hoje? Então, a gente precisa entender qual era aquele pedaço lá da história para eu saber por que ele foi para a manchete do jornal. Who went to the court today? Quem é que foi para a corte hoje? Why did the wolf go to court? Por que o lobo ele foi até a corte? Why was the media shocked? Por que a mídia, todas, televisão, rádio, internet, ficou chocada com aquilo? What was the wolf accused of? Do que o lobo foi acusado? What is the third pig going to do after the criminal trial? O que o terceiro porquinho vai fazer depois do julgamento criminal? E why has the case been characterized as a media circus? E por que esse caso foi caracterizado como um circo da mídia? Por que vocês acham? Olha a metáfora que a gente está encontrando aí. Então, olha só. Quem foi ao tribunal? Porque o lobo foi ao tribunal e assim por diante. Então, pegando daquele pedaço que você leu com calma, que você não pulou na hora da leitura, mesmo pronunciando algumas palavras trocadas, que não tem problema nenhum, que você vai melhorando com o passar do tempo, você vai encontrar todas essas perguntas e todas essas respostas. Who went to the court today? Quem foi lá? The wolf, of course, o lobo. Why did the wolf go to court? Por que ele foi até a corte? Defending himself. Ele foi para defender ele mesmo. Why was the media shocked? Por que a mídia estava chocada? Because they thought he would not testify. Porque eles achavam que ele não testemunharia, não é verdade? Ele não contaria a sua versão da história. Em geral, todo mundo sabe que até o acusado tem direito a dar a sua versão. What was the wolf accused of? Do que ele foi acusado? He was accused of murdering, a double murdering. Ele foi acusado de assassinato duplo. And eating 2 of the 3 little pigs. Além de tudo, e comer ainda os 2 porquinhos, né? Why? What is the third pig going to do after the criminal trial? O que ele vai começar a fazer? O que ele vai fazer depois? He is going to start a civil trial. Aí ele vai começar um julgamento civil. Esse é criminal. Tem diferença dos dois. Que não é o caso agora de eu explicar tudo isso, né? Why has the case been characterized as a media circus? Por que você achou que foi caracterizado como um circo da mídia? Porque a maioria das pessoas acha que o lobo ele é sim culpado por tudo que aconteceu e que não necessitaria de toda essa festa ao redor disso. Ele já teria sido condenado e ponto final. E aí
A mídia, como a gente conhece que vários canais de televisão, enfim, cada um informa uma coisa e está todo mundo o tempo todo em cima desse tipo de informação para passar para as pessoas, acaba virando um circo, não é? Então, olha lá, para a gente saber como detectar e encontrar esse ponto de vista dentro de uma reportagem jornalística, a gente precisa encontrar os 5 double H's nessa história. Então, olha lá, ó. The 5 double H, the true story of the 3 little pigs. Então, a gente precisa encontrar esses 5. Why, what, when, where e who. E quem, não é? Então, olha lá. Who? Estamos falando sobre quem? The wolf. A wolf. What? Took a stand. Ele tomou o seu lugar lá na tribuna para poder falar. When? Today. Hoje. Estava lá. Where? In Somerset, Pennsylvania. Onde? Na cidade, então, da Pensilvânia. E why? Por que ele fez isso? Because he wanted to defend himself against the murder accusations. Porque ele queria se defender sozinho das acusações de assassinato. Olha só, a gente pode entender, vocês viram como é mais fácil quando a gente vai buscar essa informação? Não precisamos saber tudo que está escrito dentro daquele texto, mas nós sabemos as informações principais. E nesse início, para o 6º ano, é exatamente isso que vocês precisam encontrar. Na próxima aula sobre a habilidade, que é a gente encontrar coisas dentro do texto, encontrar pontos pedidos especificamente, nós estudaremos a segunda parte dessa história, que é o ponto de vista do lobo e como a história aconteceu do ponto de vista dele. Abaixo eu vou deixar para vocês, e a gente vai entrar aqui, para ler como curiosidade, mas aí já fica legal, para vocês lerem a versão do lobo. Vocês têm a gente vai acessar o vídeo agora e a gente vai ver o que o lobo falou nesse texto, que é um pouquinho diferente ainda desse daqui que a gente tem, sobre essa história. Como ele vai contar o que aconteceu na versão dele sobre os porquinhos. Vamos lá? Let's go? The True Story of the 3 Little Pigs by A. Wolf. Everybody knows the story of the 3 Little Pigs, or at least they think they do. But I'll let you in on a little secret. Nobody knows the real story because nobody has ever heard my side of the story. I'm the wolf. Alexander T. Wolf. You can call me Al. I don't know how this whole big bad wolf thing got started, but it's all wrong. Maybe it's because of our diet. Hey, not my fault wolves eat cute little animals like bunnies and sheep and pigs. That's just the way we are. If cheeseburgers were cute, folks would probably think you were big and bad too. But like I was saying, the whole big bad wolf thing is all wrong. The real story is about a sneeze and a cup of sugar. This is the real story. Way back in Once Upon a Time, I was making a birthday cake for my dear old granny. I had a terrible sneezing cold. I ran out of sugar. So I walked down the street to ask my neighbor for a cup of sugar. Now this neighbor was a pig, and he wasn't too bright either. He had built his whole
right mind would build a house of straw? So of course, the minute I knocked on the door, it fell right in. I didn't want to just walk into someone else's house, so I called. Little pig, are you in? No answer. I was just about to go home without a cup of sugar for my dear old granny's birthday cake. That's when my nose started to itch. I felt a sneeze coming on. Well, I huffed, and I snuffed, and I sneezed a great sneeze. And you know what? That whole darn straw house fell down. And right in the middle of the pile of straw was the first little pig, dead as a doornail. He had been home the whole time. It seemed like a shame to leave a perfectly good ham dinner lying there in the straw, so I ate it up. Think of it as a big cheeseburger just lying there. I was feeling a little better, but I still didn't have my cup of sugar. So I went to the next neighbor's house. This neighbor was the first little pig's brother. He was a little smarter, but not much. He had built his house of sticks. I rang the doorbell on the stick house. Nobody answered. I called, Mr. Pig, are you in? He yelled back, go away, wolf, you can't come in. I'm shaving the hairs on my chinny chin. I had just grabbed the doorknob when I felt another sneeze coming on. And I snuffed, and I tried to cover my mouth, but I sneezed a great sneeze. And you're not going to believe it, but this guy's house fell down just like his brother's. When the dust cleared, there was a second little pig, dead as a doornail. Wolf's honor. Now, you know how food will spoil if you just leave it out in the open. So I did the only thing there was to do. I had dinner again. Think of it as a second helping. I was getting awfully full, but my cold was feeling a little better, and I still didn't have that cup of sugar for my dear old granny's birthday cake. So I went to the next house. This guy was the first and second little pig's brother. He must have been the brains of the family. He had built his house of bricks. I knocked on the brick house, no answer. I called, Mr. Pig, are you in? And do you know what that rude little porker answered? Get out of here, wolf! Don't bother me again! Talk about impolite. He probably had a whole sack full of sugar, and he wouldn't even give me one little cup for my dear sweet old granny's birthday cake. What a pig. I was just about to go home and maybe make a nice birthday card instead of a cake when I felt my cold coming on. I huffed, and I snuffed, and I sneezed once again. Then the third little pig yelled, and your old granny can sit on a pin. Now, I'm usually a pretty calm fellow, but when somebody talks about my granny like that, I go a little crazy. When the cops drove up, of course I was trying to break down this pig's door. And the whole time I was huffing and puffing and sneezing and making a real scene. The rest, as they say, is history. The news reporters found out about 2 pigs I had for dinner. They figured a sick guy going to borrow a cup of sugar didn't sound very exciting. So they jazzed up the story with all that huff and puff and blow your house down, and they made me the big bad wolf.
That's it. The real story. I was pregnant. But maybe you could loan me a cup of sugar. Muito bem, galera. Se você assistiu até o final, você viu agora a versão do lobo. Como haviam bastante figuras nesse vídeo também, eu acredito que vocês conseguiram entender o contexto geral da história. Porém, a gente vai estudar ela depois, quando a gente voltar para essa sequência de próxima aula, dessa habilidade de ler o texto e de saber a versão, ok? A nossa aula está terminada. The class is over. I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham gostado de um outro ponto de vista, mas ela ainda vai continuar, ok? Sempre, sempre, sempre não deixem de fazer a leitura. Por mais que seja difícil para você, mas é importante para a sua pronúncia e para o seu entendimento, certo? Nunca pule, não vá direto para a tradução, porque algumas partes principais de cada aula nós não traduzimos, não é verdade? Então nós precisamos saber da informação. E essa é a forma que você vai adquirir vocabulário também para os próximos anos, certo? I see you next class. Eu vejo você na próxima aula. Thank you very much for your attention. Bye bye.